Espírito Santo, nós te amamos. Nós amamos a tua presença. Nós amamos e adoramos o Senhor Jesus, porque o Senhor colocou em nós esse amor. Nós te bendizemos, Senhor. Te damos toda a honra, toda a glória. Queremos que a tua palavra seja propagada, ensinada aqui hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós precisamos urgentemente de um poderoso, estupendo avivamento. Por que Deus manda avivamento? E em primeiro lugar, o que é um avivamento? Perceba que a palavra avivamento virou quase que um clichê. Então tem marca. Todo lugar se fala sobre isso, porque dá um up, dá um novo ânimo na igreja. No entanto, o maior inimigo de um avivamento é aquilo que se parece com um. O maior inimigo do fogo de Deus é um fogo estranho. Porque se você estiver num falso avivamento, você nunca vai procurar o verdadeiro. Você vai pensar que está vivendo um avivamento. Mas você sabe de fato o que é um avivamento? Eu tentei há algum tempo atrás explicar para o meu filho o que era o avivamento com uma metáfora um tanto quanto engraçada. Eu peguei ele e falei assim: vem aqui no pasto. Você está vendo aquele passarinho em cima do poste cantando? Ele falou: tô. Aquilo não é avivamento. Vem aqui. Você está vendo aquela vaca ali mugindo? Tô. Aquilo não é avivamento. Então o que é avivamento? É quando a vaca estiver no poste e o passarinho estiver no pasto, pastando. Aí nós temos um avivamento. Gente, o avivamento ele não segue os padrões religiosos que nós imaginamos. Avivamento é uma eclosão do Espírito. É quando Deus passa, é quando Deus se move. Só que avivamento, ele não vem por causa de uma boa notícia. A própria palavra avivamento sugere que se ele se manifestou, é porque alguma coisa não estava bem. Revival, dar vida. Eu gosto muito da palavra avivamento em italiano. Resveglio, ressuscitar. A ideia é trazer vida para algo que estava vivo, morreu ou dormiu. Então, se nós começarmos ou começamos a clamar por um avivamento, é porque a nós foi despertado um alerta, que alguma coisa na igreja do Senhor não estava bem. Então o Senhor agora nos despertou para clamar por avivamento. Por isso que avivamento ele não vem sem profeta e sem mensagem profética. Profeta é quem tem a chave da porta. Todo mundo pode passar pela porta, se o profeta abrir. Sem espírito profético não tem avivamento. Um profeta ele pode ser inútil por muito tempo numa igreja, mas quando ela precisar de um avivamento, ele vai ter que ser chamado à batalha. Profeta inicia ciclo e fecha ciclo. Sem voz profética o povo perece. Não sou eu que estou dizendo, mas você sabe, só tem dois espíritos que reconhecem o espírito profético: outro profeta e Jezabel. Profeta é treinado para reconhecer profeta, mas Jezabel também. Agora, sem esse espírito profético, nós não vamos viver um grande e poderoso avivamento. Por que nós precisamos de avivamento? Porque avivamento é uma resposta de Deus a tudo, a caos. Deus respondeu à letargia de Israel com fogo. Deus respondeu à apostasia de Israel com fogo. Quando Jezabel entrou em Samaria, Deus levanta o profeta. Até então o profeta estava lá tranquilo, não precisava dele. Mas a hora que entra Jezabel, aí Deus fala: Elias! Deus respondeu a frieza ou a perseguição na época dos apóstolos com fogo. Deus respondeu à escravidão de Israel com fogo. O contra-ataque de Deus sempre é com o avivamento.
A resposta de Deus a pecado, a resposta de Deus a frieza, a resposta de Deus a lentidão da igreja e a apostasia da igreja sempre será o avivamento. Então o avivamento é um contra-ataque de Deus, é uma resposta de Deus, é uma contingência de Deus. Agora entenda uma coisa: avivamento não é um mover de Deus com o mundo. Escute isso. Todos os textos de avivamento na Bíblia, nós temos ali: aviva a tua obra, aviva a tua igreja, aviva o teu povo, aviva-nos, ó Senhor. Só pode ser avivado quem esteve vivo, está dormindo ou morto. Avivamento é carne em ossos, é vida a mortos, é quem já viveu, perdeu ou está frio. Veja, avivamento é uma obra que começa no céu, não começa com a gente, e move-se na terra. Avivamento inicia com Deus, começa com Deus e jamais começará conosco. Preste muita atenção nisso. Evangelismo é diferente de avivamento. Avivamento é obra de Deus na igreja, evangelismo é obra da igreja no mundo. Deus se move na igreja com avivamento e Deus se move no mundo com a igreja. Então uma igreja avivada, é óbvio que ela vai desembocar em evangelização, em batismo, em milagres e etc. Mas para ela viver isso, ela tem que ser avivada. Então avivamento é a mistura da urgência do céu com a necessidade da terra. Avivamento é do interesse de Deus, porque salvar o mundo é do interesse de Deus. Agora, por que Deus manda avivamento? Por que Deus se interessa tanto por avivamento? Nós temos aqui algumas respostas interessantes. Primeiro, o avivamento é um contra-ataque de Deus aos ataques contra a igreja. Então a maior necessidade da igreja é um poderoso e genuíno avivamento. Quando o diabo se levanta contra o povo de Deus, Deus responde com fogo. Avivamento vem então contra o diabo, vem contra a frieza, contra o pecado, contra a letargia, contra a apostasia. Isso significa que, se o avivamento tardar um pouco mais, ninguém se salvará. Estava em Manaus na semana passada, meu filho e eu, em 3 dias de reuniões de avivamento, havia mais de 8.000 pessoas. Em um dos dias eu decidi, claro, pelo Espírito, que deveríamos orar por libertação, e ali caiu mais de 100 crianças endemoniadas. Teve uma menina de 3 anos de idade que precisou de uns 8 obreiros para segurá-la. E ela rosnava feito um bicho. Não precisa ir longe, se você der um Google simples aí, ou os irmãos da tela, você vai perceber que agora o diabo se superou. O diabo se endemoniou de uma legião. Porque eu vi agora recentemente, falei, não, Satanás, agora você foi longe demais. Então uma criança de 12 anos de idade foi internada com overdose. O problema é que quando foi fazer os exames toxicológicos, ela não ingeriu uma droga. Mas ela estava tendo uma overdose de droga similar à heroína. Aí você vai ler na matéria, como que essa criança deu uma overdose de droga como heroína? É uma droga digital, que vem pelo fone de ouvido. Alguém ouviu falar isso? Não. Eu falei, não, diabo, agora você foi longe demais. Então uma criança estava no fone, caladinha, e de repente ela deu overdose. Então essa droga, ela é ativada por ondas sonoras. Na igreja que eu sou pastor, eu sugeri, porque você não manda no filho dos outros, mas filho meu não usa mais fone. Minha filha tem 7 anos. Eu sei lá o que, eu não consigo ficar olhando sempre. Então ouça o que eu posso ouvir. Então está lá no TikTok, está no YouTube, é ativado e ela gera no campo dos prazeres, no cérebro da criança ou do adolescente, o mesmo dano, e vicia na primeira vez, como crack, heroína, qualquer outra droga terrível.
digital. O que será do mundo daqui a 5 anos com seus filhos, a minha filha, seus netos, sobrinhos? Se o avivamento se tardar um pouco mais, ninguém ficará de pé, nem eu, nem pastor, nem santo, nem ninguém. Não tem como sobreviver sem um genuíno e poderoso avivamento tão logo, urgente, necessário. Porque a resposta de Deus para o mundo de hoje é uma igreja poderosa. Não é uma igreja covarde, é uma igreja cheia do fogo e do poder do Espírito Santo. Eu estava pregando em Fortaleza, alguns meses atrás, e de repente eu vi, no último dia da conferência de avivamento, algumas pessoas com rostos diferentes. Eu cheguei até um moço, e o Espírito Santo me deu uma palavra de conhecimento, que aquele moço tinha tentado suicídio naquele dia. Eu olhei para ele e o Espírito Santo me falou assim: esse aqui é um pastor metodista. E o Senhor me deu até o nome dele. O senhor é pastor, fulano de tal, etc. O Senhor me disse que o senhor tentou suicídio hoje à tarde. Aquele homem começou a chorar. Eu falei: o senhor já ouviu falar na Bíblia que Jesus disse que nós faríamos os mesmos milagres que ele fez e ainda maiores? Ele falou: eu já ouvi. Eu quero dizer para o senhor que eu já vi todo tipo de milagre acontecer no meu ministério. Morto ressuscitar, paralítico andar, cegos enxergar, demônios expulsarem, tudo. Só que tem um milagre que Jesus realizou que eu nunca vi ninguém realizar. É o milagre de transformar a água em vinho. Você já ouviu alguém fazer isso? Não. Já vi alguém fingir que faz isso, mas de verdade nunca vi ninguém. Eu falei: mas se o Senhor disse que faríamos os mesmos, por qual propósito o Senhor iria nos dar a graça ou o dom de transformar a água em vinho? Então eu coloquei a mão no ombro daquele irmão e disse: pois hoje Deus vai transformar a água em vinho. Ele olhou assustado. Veja, um moço cético. O vinho na Bíblia representa a alegria do Espírito. E não há nada que a igreja perdeu mais nos dias de hoje do que o vinho. Eu estava pregando em Miami, e quando eu fui subir para pregar, o Senhor me disse: olha, não adianta levar iPad, que você vai pregar o que eu quero hoje. Aí o intérprete disse: então me manda o sermão. Eu falei: rapaz, hoje não adianta. O que é que vai pregar? Eu falei: olha, só subindo lá que o Senhor vai falar. A hora que eu subi, o Senhor falou assim: abra o texto do casamento em Caná. A hora que eu abri, caiu na frase de Maria a Jesus: filho, eles não têm mais vinho. O casamento fala da nossa realidade, da igreja com Jesus. E essa é a realidade de parte, talvez grande parte da igreja. Continua a amar o Senhor, continua a estar apaixonada pelo Senhor, mas perderam a alegria disso, perderam o vinho. Enquanto eu colocava a mão sobre aquele pastor, veio uma unção de alegria tão grande nele, que ele começou a rir, voltou para o ministério. Deus transformou a água em vinho. E avivamento é quando Deus transforma a água em vinho. Pois a igreja tem esse dom. Pois você tem esse dom. Em dias de suicídio, em dias de crise de ansiedade, em dias de depressão, a igreja pode transformar água em vinho. Você pode transformar água em vinho. Você pode mudar a esfera da região onde você está. E esse é o dom que Deus deu à sua igreja, que eu chamo de avivamento. Eu estava em Brasília e uma menina de 13 anos de idade meteu o pé na porta, no camarim, se assentou na minha frente, puxou as mangas e disse: olha aqui, eu vou conseguir da próxima vez me matar, ou você vai fazer alguma coisa? Nós estávamos jantando, todo mundo perdeu o apetite na hora. A menina tinha tentado suicídio 3 vezes. Naquele dia eu me desesperei. Falei: Senhor, a promessa do Senhor para nós não é que nossos filhos seriam rebeldes.
Não é que nossos filhos teriam crise de ansiedade, ou que nossos filhos iriam sempre tentar se matar, ou ter depressão na tenra idade. Não é que nossos filhos seriam drogados. A promessa dos últimos dias é que nossos filhos seriam profetas, que eles seriam os profetas e que o avivamento começaria com eles. Naquele dia a voz do Senhor me disse: você está vendo? Ou vocês se levantam, ou essa geração está perdida. Ontem eu recebi uma mensagem. Estava em Maceió, um garoto de 7 anos de idade. Esse garoto andava pelas paredes quando ele incorporava. Andava assim, pelas paredes. Ele tentou suicídio 2 vezes. E uma das vezes a mãe pegou ele com a corda no pescoço. Ele incorporava feito um bicho. Tinha até que amarrá-lo. Então agora tivemos 3 dias, esse garoto com 7 anos de idade foi batizado com o Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo, começou a orar em línguas, o diabo saiu da vida dele. Então deixe-me te dizer, irmão, não é boicotar alguma coisa que nós precisamos fazer, não é ficar desesperados com como o diabo está investindo nossos filhos. Veja, essa é a pior geração que existe, é a geração em que o diabo investe mais pesado em nossas crianças, filhos, sobrinhos, mas também é a geração em que profetas estão nascendo. Esta é a geração em que o fogo está descendo. Escute o que eu vou te dizer: nunca seus filhos, sobrinhos ou netos foram tão visitados por Deus como serão nesse tempo. Eles vão profetizar. Eu tenho visto a Bíblia, escute bem isso, eu vejo na Bíblia profetas já nascendo batizados com o Espírito Santo. João já tinha o Espírito Santo no ventre, Jesus já tinha o Espírito Santo no ventre, Samuel tinha o Espírito Santo no ventre, Sansão tinha o Espírito Santo no ventre. Crianças já vão nascer cheias do Espírito Santo. Precisamos disso. É a única saída da igreja. É um despertar repentino do fogo do Espírito Santo. No entanto, Isaías 44 diz que a terra seca tem que clamar pela chuva. Um dos motivos porque ainda não vivemos avivamento é que nós conseguimos ajeitar o nosso cristianismo sem ele. Conseguimos ser bons sem avivamento. Conseguimos ser suficientes, não adulterar, não mentir, sem avivamento. Mas para mim, avivamento se tornou um caminho sem volta. É a minha única mensagem. Eu estou desesperado para que ele venha. Estava em Miami, no colo de uma mãe, uma criança de 3 a 4 anos de idade, dormindo, enquanto eu pregava. Dormindo não tem problema. O problema é quando você dá um celular para ela enquanto alguém prega, para distraí-la de Deus. Então a criança estava dormindo. E o poder do Espírito Santo tomou aquele ambiente. A criança acordou orando em línguas. Veja, uma criança acordou orando em línguas de 3 a 4 anos de idade. Isso por si já é surpreendente. O problema é como a mãe começou a gritar. Falei, isso não é normal. Até mesmo vindo de uma mulher. Mulheres já são mais emocionais. Mas ela estava tão... E eu fui até ela, falei, o que aconteceu? Ela falou assim, a minha filha não falava. Falei, como? Ela nunca falou. A mãe nunca tinha ouvido o som da filha. Falei, por quê? Porque ela era autista. Agora ela começou a falar, recebeu o Espírito Santo. Ela não só começou a falar, como ela começou a falar em línguas. Foi cheia do Espírito Santo e agora está completamente curada. Não tem muito tempo, a minha menina
Eu tenho um sono muito leve, então eu sei quando ela acorda para ir no banheiro que eu ouço os passinhos. E voltando. Então eu falei, tá tudo ok. Então eu vi os passinhos indo e não vi os passinhos voltando. Cutuquei minha esposa e falei assim, Isabela não voltou, vai ver. Bom, eu prometo a você que da próxima eu vou. E a minha esposa foi, e de repente ela disse, amor, vem aqui, vem aqui. Quando eu cheguei, havia uma menina ali, totalmente tomada pelo Espírito, orando e com lágrimas nos olhos, pela madrugada. Olhe bem para mim, o Senhor está visitando de novo. O Senhor está caminhando entre nós de novo. Ele está fazendo coisas. Olha, o profeta Abacuque disse que muitos não creriam se fosse contado. Tem um vento soprando, gente. Tem uma coisa acontecendo, gente. Tem uma coisa vindo em nossa direção que é inexplicável. Porém, eu gostaria de destacar a você aqui 3 coisas que eu chamo de fase de um poderoso avivamento. Eu não vou esgotar hoje, nós temos muitos outros cultos. Então eu tenho que vencer a tentação de querer falar tudo hoje. Nem seria bom para você. Não sei, não iria vir nos outros. Mas existem 3 fases de um poderoso avivamento. Agora escute o que eu vou te dizer. A primeira delas é a oração. A segunda delas é a visitação. E a terceira dessas fases é aceleramento. Então nós entendemos sobre oração, visitação e aceleração. Oração, visitação e aceleração. Quando nós estamos diante de um mover de Deus, essas 3 coisas caracterizam qualquer mover de Deus. Uma delas traz o mover, precede avivamento. As outras caracterizam o próprio mover. Para você entender o que eu estou falando, nenhum avivamento veio antes de um grande movimento de oração. Primeira coisa que Deus faz para se mover, Ele move o coração do homem, para que esse homem mova as mãos dele. Acho que alguns entenderam. Preste atenção, Deus tem 2 poderosas armas para produzir um poderoso avivamento. Primeiro que só Deus produz avivamento. A gente não pode produzir fogo. A gente pode esperar e orar por ele, mas só Deus pode produzir avivamento. Só Ele pode transformar o deserto em pomar. Para termos e vivenciarmos um grande e poderoso avivamento, é necessário 2 armas de Deus. Uma que move as mãos de Deus e a outra que move o coração dos homens. Em Atos, no capítulo 6, no versículo 4, nós temos essas 2 armas que movem a Deus e os homens. Atos 6 e 4, quanto a nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Eu sei que não é uma coisa hoje em dia moderna a se falar, porque hoje nós vivemos o evangelho do micro-ondas. Funciona mais ou menos assim. Nós, antes de nos convertermos, tínhamos um guru lá fora, um pai de santo, uma cigana. Agora a gente se converte, a gente tem um pastor. Então a gente insiste, faz, pastor, tipo assim, faz uma oração. É mais ou menos a gente está dizendo, pastor, lê minha mão. Ou então, pastor, dá um passe. Vou te explicar. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você entendeu o que eu estou falando, para você não interpretar errado. Uma irmã chegou para mim com uma lista de compras. Falou, está aqui, pastor, ora por mim. Falei, irmão, eu sou seu pastor, não sou seu guru. Não, pastor, mas o senhor está aí para orar. Ela quase disse, o senhor é pago para isso. Uma outra escreveu no Face assim, ó, Senhor, fala comigo. No Face. Você sabe qual é o problema do que ela escreveu? Ela tinha acabado de chegar do culto. Eu gastei 2 semanas para preparar aquele sermão. Orei, me consagrei, preguei. Ela chegou do culto e falou, Senhor, fala comigo. O que eu faço com uma irmã dessa? Eu me sinto um lixo ou faço ela se sentir um lixo?
Uma das duas, porque eu falei, mano, como assim fala comigo? Aí eu fiquei assim, possuído, né? Aí eu fui no comentário e falei assim, serva minha, eu não tenho Facebook, vai orar, assinado o Senhor. A irmã pôs um comentário assim, brava embaixo, assim, ó. Eu pus um de doido embaixo dela, assim, A verdade é que sim, existe um poder muito grande nas orações que fazem por nós, nas intercessões que fazem por nós, nas mãos que se impõem a nós, mas a maioria das coisas que Deus quer lhe dar, você vai ter que lutar com Ele sozinho. Nenhuma intercessão mudaria a vida de Jacó. Talvez até tentaram. Nenhuma intercessão mudaria a vida de Moisés. O Senhor falou assim, vem falar no meu rosto, olha no meu olho. Você quer coisa profunda? Vem falar comigo, porque revelações profundas não encontram corações rasos. Revelações sobrenaturais não estarão em mentes superficiais. Se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer, mas se você vai em águas profundas, é o rio que te leva. Nós queremos o poder da igreja primitiva, sem a paixão dela. Deixa eu te dar um exemplo, nesse primeiro fundamento precedente de um grande avivamento. Porque a oração move o coração de Deus e a palavra move o coração dos homens. São duas coisas para gerar avivamento. Um que move Deus e um que move os homens. Veja, Deus estabeleceu a oração para você bater a porta dele, para ter uma relação de pai para filho. Então, sem ela não tem relação entre pai e filho. Por quê? Porque a oração, ela toca a eternidade e a palavra toca o tempo. Veja bem, não existe ministério da oração. O grande problema da igreja é que as pessoas dizem, eu não sou de oração porque eu não sou da intercessão. Intercessão é um tipo de oração e talvez um dos mais poderosos que existe. Eu louvo a Deus pelos intercessores. Eles são os primeiros, talvez os únicos em algumas igrejas que entenderam que não vive sem oração. Todos deveriam ter esse coração. Mas alguns dizem, como eu não sou da intercessão, então talvez eu não precise de orar como os irmãos da intercessão. Pois bem, talvez você não tenha um chamado para sentir o fardo de alguém. É isso que nós chamamos de intercessão. Mas de oração todos têm. Olha o que diz o texto, quanto a nós nos dedicaremos ao ofício da oração e ao ministério da palavra. Vê? Palavra é um ministério de poucos, oração é um ofício de todos. Poucos vão subir aqui para pregar, todos devem orar. O ministério da palavra é de poucos, o da oração é um ofício de todos. Percebeu ou não? Vou te dar algum exemplo. Há muito tempo eu venho numa batalha com Deus. Eu falei, Senhor, olha, esses dias o irmão me perguntou, encontrei um pastor pregando aí no evento e disse, rapaz, o que você anda fazendo? Eu falei, a mesma coisa há 23 anos. Exatamente a mesma coisa há 23 anos. Não mudei em nada. Só os cabelos. A mesma coisa, igual. Ele falou assim, mas você não mudou em nada o ministério? Eu falei, nada. Ministério é isso, foco. Só que chegou uma hora que eu comecei a ficar tão insatisfeito, que eu falei assim, o senhor precisa me satisfazer. Uma das coisas que Deus me disse, minha presença não satisfaz ninguém. Eu falei, what? Não, ninguém é satisfeito na minha presença. Quanto mais perto de mim, mais fome você tem, não satisfação.
Quanto mais longe de Deus, mais satisfeito você é. Quanto mais perto, mais sede e fome de Deus você tem. A Bíblia diz que nos últimos dias ele não iria satisfazer ninguém, ele iria derramar fome e sede dele. Mais perto de Deus, mais vontade de Deus você tem. Mais próximo, mais fome. Quanto mais você ora, mais você quer orar. Quanto mais você vem em culto, mais você quer culto. Nunca é menos, é sempre mais. Então não é satisfação que Deus lhe dá, é fome. Porque a presença dele é inesgotável. Então você nunca estará completamente satisfeito. Amanhã tem coisa melhor do que hoje. Por isso que eu costumo dizer que a oração de hoje não serve para amanhã, porque todo dia eu tenho que ir atrás do pão diário. A oração de hoje não serve para amanhã. Por isso que a oração é diária. Então eu falei, Senhor, eu quero viver coisas profundas. Eu realmente estou insatisfeito. Eu sei que tem coisas maiores. Eu sei que tem coisas, olha, eu já vi tantas coisas. Eu não estou satisfeito. E eu comecei a insistir tanto, completamente insatisfeito. E me esqueci dessa oração. Chegou um período na minha vida que começou a me dar um distúrbio de sono. Então eu não conseguia mais dormir. Dormia 2, 3 horas por dia. Isso é uma lástima. Eu entrei numa crise. Falei, eu estou numa depressão profunda. Falei, Senhor, eu não vou pregar mais. Se você estiver doente fisicamente, você pode pregar. Emocionalmente é difícil. Porque a tendência é que o coração vomite tudo para fora. Sempre quando falar. Então eu falei, eu não vou pregar mais. Senhor, eu estou doente. Eu não consigo dormir. E um dia eu ouvi o Senhor falando comigo. Hernani, o seu problema não é sono. O seu problema é fome. Falei, ó, eu já estou bem magrinho. Mais fome. Falou assim, mas não é fome de comida ou bebida. É fome do meu espírito. Ele falou assim, ó, todo dia eu vou te acordar 5 horas da manhã. Se você vai orar ou não, o problema é seu. Mas dormir você não dorme mais. Falei, mas o senhor só quer acabar com a minha vida? Falou, não. Falei, Senhor, eu preciso dormir 8 horas. Ele falou, você pode dormir até 10. É só dormir mais cedo. Porque 5 horas eu te acordo. Falei, mas Senhor, eu preciso viver. Ele falou assim, não, eu só estou respondendo um pedido que você me fez. Você quer viver coisas profundas? O que você quer de mim custa caro. Jesus acordava alta madrugada para orar. Charles Finney acordava 4 da manhã e ganhou 3 milhões de almas. John Wesley acordava 5 da manhã e ganhou 3 milhões de almas. Dwight Lyman Moody acordava 4:30 da manhã e ganhou 4 milhões de almas. Ninguém vai viver algo sobrenatural de Deus amando 2 coisas: comida e cama. São as 2 coisas que a Bíblia nos pede para entrar no sobrenatural: jejum e oração. Então você perde paixão por comida e cama. São os 2 primeiros ídolos que o Senhor nos pede para andar e viver o sobrenatural. Nenhum avivamento vai descer Deus usando alguém, esse que ama mais a cama do que Ele. Nos 3 primeiros meses que Deus me mostrou isso, eu orei 3 meses e 4 dias, 12 horas por dia. E eu sei que foi isso porque a minha esposa e meu filho contaram. Minha esposa fez o prefácio do próximo livro e ela fez questão de escrever isso. 12 horas. Eu acordava às 5, orava e saía às 5. Ou 6. É como se Deus tivesse me dado uma largada. Eu comecei a correr. Agora é claro que eu não estou nessa vibe. Mas foi uma largada.
Eu nunca falei de meu tempo de oração, mas o Espírito Santo me levou a fazê-lo, para estimular a igreja a viver um despertar, a viver novas experiências, a viver um avivamento. Falei, Senhor, mas eu devo, você deve falar isso. A coisa ficou tão séria lá em casa, que toda a nossa rotina foi mudada pela vida de oração. Veja, a oração fazia parte de uma rotina, estava lá embaixo, ela foi para o topo, agora ela vem primeiro, e todo o resto faz parte da rotina da oração. Aonde nós vamos? Eles sabem que existe uma rotina que o Espírito Santo estabeleceu, e essa rotina não pode ser mudada. Te explico como tudo isso aconteceu. Billy Graham, com 22 anos, dobrou o joelho, onde John Wesley orava a partir das 4 da manhã. John Wesley foi o maior avivalista desde os apóstolos. Nenhum avivamento foi tão poderoso quanto o avivamento metodista em 1722 em diante. A Inglaterra estava afundada no caos. De cada 10 casas, 7 eram um prostíbulo. Napoleão estava entrando dentro da ilha. Uma peste negra sucumbiu Londres. De 300 mil habitantes, 100 mil morreram da praga. Cavaram valas para jogar pessoas, para jogar os mortos nessas valas, mas 100 mil não comportaram. Guerra, doença, tudo ao mesmo tempo. Nesse momento Deus levanta 3 jovens, John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield. O que eles fizeram? Começaram a orar. Napoleão não consegue entrar na ilha, um grande avivamento vem a Londres. Wesley chega a pegar a peste negra. As pessoas vão pulando por cima dos corpos para ir nas concentrações de Wesley. Wesley ia e as pessoas iam atrás deles. Em fevereiro de 1742, às 8h45 da manhã, John Wesley conta que o fogo acendia tanto no seu coração, no seu quarto de oração. Pela primeira vez, ele teve que sair de casa e ir para a praça. Quando ele foi para a praça, ele foi cercado de muitas crianças, sem dizer uma palavra, e uma multidão veio, e quando ele começou a falar, aquela multidão caiu em prantos, se arrependendo e cheia do Espírito Santo. Aquele homem estava totalmente cheio do fogo de Deus. O resultado do quarto de oração é esse. Nenhum avivamento virá sem que Deus tenha incendiado corações antes. Não existe, gente. Não existe. Homens procuram melhores métodos, Deus procura melhores homens. Deus não unge métodos, apesar de abençoá-los. Deus unge gente. Deus unge pessoas. O negócio de Deus é com gente que se apaixona por Ele, com gente que quer estar com Ele. É esse tipo de gente que Deus revoluciona o mundo. Billy Graham, com 22 anos, dobrou o joelho aonde John Wesley orava. E ele falou assim: Senhor, dê a mim o que o Senhor deu a John Wesley. Faz de novo. Repita. Eu quero viver, dê a mim. Lá no quartinho de Wesley, em Londres, Billy Graham se levantou. Todo mundo sabe a história de Billy Graham. Ele ganhou quase 5 milhões de almas para Jesus. Eu tive lá em Londres. E a minha insatisfação gerou tudo isso. Eu dobrei o meu joelho e falei: Senhor, Billy Graham morreu. Eu estou aqui. Eu tenho dito: Senhor, o que for fazer na minha geração, não faça sem mim. Eu disse: Senhor, o Wesley morreu, eu estou aqui. Senhor, dê a mim o que o Senhor deu a Billy Graham e John Wesley. Ele disse: eu dou. Dê a mim, você, o que Billy Graham e Wesley me davam. E eu vou lhe dar o que dei a eles. Irmãos, Deus não sai por aí dizendo: vou usar você, você não, vou usar você, você não. Deus não usa gente capaz, Deus usa gente disponível. Deus nunca mandou Davi matar Golias, Davi estava lá para matá-lo. É a sua insatisfação
faz Deus olhar: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Ali você ouve um brado de alguém dizendo: eis-me aqui, Senhor. Como Deus ajuda a sua igreja? Deus ajuda a sua igreja através da oração. Como Deus ajuda seus ministros? Deus ajuda seus ministros através da oração. A vontade de Deus é condicionada à oração. As revelações de Deus é condicionada à oração. Tudo que Deus for fazer na minha vida tem a condição da oração. Se o Senhor disse que sua casa seria chamada casa de oração, que lugar mais importante para Deus teríamos a não ser o lugar da oração, gente? Agora olha o que eu vou te dizer. Na batalha espiritual, escute isso, de todas as armas, a que mais fere o diabo é a oração. Vou dizer de novo. Nenhuma arma provoca tanto estrago na cara, na fuça, no focinho, como dizia minha avó, fere tanto o diabo quanto a oração. De todas as armas na batalha espiritual, a oração é a que mais fere o diabo. Por isso que quando você for orar, o diabo vai arregimentar, levantar todo o seu exército para impedir você de orar. Porque a oração é o canal que todo o poder de Deus flui para os homens e dos homens para outros homens. A verdadeira escola do sobrenatural está na oração. Simplesmente, gente, porque a oração é mais uma questão de coração do que de escola. É mais sobre sentimentos do que palavras, narrativas. Orar é a melhor escola para aprender a orar. E oração é o melhor vocabulário para aprender sobre oração. É possível ter uma grande afinidade com Jesus sem orar? É possível ter o Espírito Santo sem ter espírito de oração? Oração é uma obra de Deus que Ele permite os homens participar. Os homens e mulheres de Deus são obrigados a orar. Deus tem uma preocupação muito grande que os homens e mulheres orem, pois os homens são aperfeiçoados quando oram, e o mundo mudado por suas orações. Agora o que eu vou dizer é para ir direto ao alvo. Oração torna os homens mais cheios de Deus e o mundo mais cheios de homens de Deus. Eu vou dizer de novo. Oração torna os homens mais cheios de Deus e o mundo mais cheio de homens de Deus. Por isso que não há avivamento sem oração. Desconfie de qualquer coisa que não nasceu da oração, gente. Vou te explicar. Todo mover de Deus é igual. O milagre que acontece nessa igreja, ou os milagres, acontecem em outras, sendo elas também de Deus. O que diferencia um mover aqui nessa igreja para outra, não é o mover em si, é o tempo de duração. Um avivamento, para ser um avivamento, ele só será quando ele esticar o tempo. Para você ter muito fruto de um avivamento, ele tem que ser demorado. Ele não pode ter 2, 3 anos, 1 ano. Porque um avivamento é insistência, é repetição, é teimosia, é bater até a porta abrir. Agora, muitos vivem moveres de Deus por 1, 2 anos, etc. Então imagina você um jato e um Boeing, um transatlântico. A diferença de um mover aqui para outro é autonomia.
Vou te explicar. Paul David Cho orou por 23 anos por um avivamento na Coreia do Sul. Ele tinha uma igreja de 500 membros. Por 23 anos eles insistiram. 23 anos depois a igreja saiu de 500 membros para mais de 1 milhão. 1 milhão de membros. Qual foi o segredo? O morto ressuscitou. E qual foi o segredo? Um segredo que não é segredo, num secreto que não é tão secreto, que até as crianças podem achar e fazer. A oração. Em Brownsville, Pensacola, em 1996, começou uma conferência de 3 dias com um evangelista chamado Stephen Hill. Suspeito que o pastor Josi conheceu esse irmão, já depois de uma certa idade. E esse avivamento começou uma conferência de avivamento simples. Mas ele se estendeu por 7 anos. 5 milhões de pessoas se converteram em uma cidade de 80 mil habitantes. As pessoas eram batizadas com o Espírito Santo enquanto era batizado nas águas. Isso está no YouTube para você assistir, gente, tá? Só digitar lá Pensacola, avivamento Pensacola, Brownsville, você vai achar. É a gente que não procura. Aí você vai ver lá, gente paralítica entrando na água para ser batizada e saindo andando. Cego entrando para ser batizado e saindo enxergando. Eles batizavam as pessoas automaticamente que eram batizadas nas águas, recebiam também o batismo com o Espírito Santo. 5 milhões de pessoas se converteram. Nós não sabemos o que Deus está prestes a fazer. Eu só sei que Ele quer fazer. Mas Ele está procurando gente que entenda o tempo e o modo. Para cada momento Deus tem um azeite diferente. Para esse tempo, a resposta de Deus é o avivamento. Você não parou para pensar? Presta atenção no que eu vou te dizer. Da uva amassada vem o vinho. Do trigo amassado, o pão. Da rosa amassada, o perfume. Da azeitona amassada, Deus só pode usar um homem grandemente depois de quebrantá-lo grandemente. Por quê? Porque pedra não pega fogo. Coração de pedra não incendeia. Então Deus amassa para depois derramar. Primeiro Deus amassou o mundo, preparou o terreno. Agora é o nosso jogo. Não entendeu isso? Esse é o jogo que a igreja sabe jogar. Agora nós estamos no nosso terreno. O mundo está em frangalhos. Os governos não têm resposta para nada. Um homem prostrou um monte de políticos, fez uma guerra e todo mundo não soube fazer nada, porque um é profissional, os outros são políticos. 28 anos sendo gerente da KGB, os outros são só políticos. Um vírus desse tamanhozinho calou o mundo, ninguém sabe fazer nada. Pois eu vou te dizer, nem a igreja talvez tenha resposta. A igreja tem resposta para vírus? Não. A igreja tem resposta para guerra? Não. Mas a igreja tem resposta para esse momento, para a depressão que o vírus deixou, para a angústia que o mundo deixou, para a dor que a guerra deixou. Escute o que eu vou dizer, só a igreja é a voz de Deus. É só da boca da igreja que sai o fogo de Deus. Não é do Putin, não é de ninguém. A igreja se levanta. Os leões não mataram a igreja, a pandemia não matou a igreja, a guerra não matou a igreja. Agora é a hora da igreja do Senhor se levantar. O mundo está pronto para você, para você, para você. Tem alguém aqui que me entende? Será que há profetas aqui? Rubens, no futebol a gente costuma dizer, quando você vai na casa do adversário, lá em casa a gente conversa. Eu fui pregar na Bolívia, 10 minutos de mensagem, meu nariz já estava sangrando. Qual da altitude? No Equador, em Bogotá, a mesma coisa. Mas aqui estou de boa, porque eu estou na minha terra. Pois eu vou te dizer que tudo isso que está acontecendo no mundo
É o nosso jogo, esse é o jogo que a igreja sabe jogar. Nós fomos chamados para transformar água em vinho. Nós temos a resposta para qualquer dor. Nós temos a cura para qualquer enfermidade. Nós temos o poder do Espírito Santo para ressuscitar mortos. Quem você acha que Deus ia usar para esse tempo? É você, meu irmão. Você é o Wesley desse tempo. Você é o George Whitefield desse tempo. Você é a Catherine Kuma desse tempo. É você que Ele vai levantar. É seu filho, talvez a criança de colo aqui, que de 10 a 15 anos para frente serão os avivalistas desse tempo. Não é possível que alguém não percebeu isso. É o seu filho, o meu. Somos nós a voz de Deus para essa época. Quando Israel estava escravo 400 anos no Egito, Deus levantou Moisés. Quando Israel apostatou com os profetas de Baal e Jezabel, Deus levantou Elias. Quando os reis se desviaram, Deus levantou Samuel. Quando a nação de Israel se desapontou, esfriou e nem ia a templos e levavam animais cegos, Malaquias relata esse tempo interludiano entre Velho e Novo Testamento, Deus levantou seu filho, Deus levantou João Batista. Agora Deus levanta você. Agora você é a voz do que clama no deserto. Agora é você, jovem, põe uma coisa na sua cabeça. Pode ser que você seja alguém responsável que vai ganhar um país inteiro daqui a 10, 15 anos, eu não sei. Eu só sei que o Espírito Santo está levantando alguém aqui. Uma geração de avivadores, avivalistas, profetas, gente que vai ressuscitar mortos daqui a poucos anos. Meu Deus, cadê eles? Aonde estão eles? Porque uma geração inteira morre quando um profeta é mudo e não vê. Percebeu? Sem voz profética, o povo perece. O profeta não pode dormir muito. Ele tem uma percepção acelerada das coisas. Eu nunca vi profeta preguiçoso. Ele é rápido e ágil. A diferença de um profeta para um homem comum não é a santidade dele. Eles se tornam homens santos, mas é a velocidade em ouvir a Deus. Deus fala, Samuel, ele, opa, Senhor, estou aqui. Os demais são, Senhor, e pondera, pois é, né? Vou pensar no que o Senhor me disse. E hoje em dia eles dizem assim, não confirmou. Engraçado, se é coisa boa, confirma na hora. Quando não é, eles pedem, não vou pedir uma confirmação de Deus. Não é assim? Não, olha, não confirmou. É porque não gostou. É mais ou menos assim, se é bom, recebe na hora. Por exemplo, eu digo que toda a sua família será salva esse ano. Como é que você sabe que eu disse de Deus? É porque é bom, né? Que coisa deliciosa ouvir isso. Não tem nada de errado dizer amém, mas você diria por outra coisa? Ou você iria pedir uma confirmação? Não, a palavra certa é não testificou. Não testificou. Pois eu vou te dizer uma coisa muito poderosa. Elias estava parado à beira do rio. E o Senhor disse, Elias, levanta. Ele levantou na hora. Ele não ficou assim, quem fala? O profeta é rápido, o servo de Deus é rápido. Agora Elias, corre. Que? Corre. E Elias disparou a correr. Diz a Bíblia que Elias correu mais do que os cavalos do rei. Gente, isso é uma loucura, pense bem. O cavalo do rei naquela época corria de 65 a 70 quilômetros. E Elias passou pelo rei e fez assim, ó. E o rei, e Elias, flash! Ó, correu. Deus acelerou Elias.
A primeira característica de um poderoso avivamento é a oração. A segunda é uma visitação. E a terceira é a aceleração. Preste atenção no que eu vou te dizer, e eu quero que você receba isso. Isso não é uma coisa que vai só te ensinar. Isso é uma coisa que você vai receber no seu espírito. Preste muita atenção nisso. Quando eu falo sobre isso, eu me lembro de algumas coisas na minha vida. Deus falou assim: Elias, sai correndo. Acelerou o ministério de Elias. Correu mais do que os cavalos do rei. Alguns textos sobre isso para você entender. Salmos 18 e 33 diz: tornam os meus pés velozes como das corças. Em 2 Samuel 22, 30 diz: e fará os meus pés como os da corça, e me fará saltar muralhas. Para os mais jovens aí, lembra do joguinho do Sonic, com aquela asinha na bota? Ou o skate do Subway lá do joguinho, ou os mais antigos do Mario Brothers. Um turbo, Deus põe um turbo, o profeta anda no turbo. Então Deus acelera a vida, ou a igreja, ou o ministério de alguém em tempos que ele está fazendo. Por isso que você vê assim, ó, fulano de tal, John Wesley, em cima de um cavalo, andando 50 km por dia, ganha 3 milhões de almas. Como, humanamente falando, é impossível. Como que discípulos, sem internet, sem WhatsApp, sem Facebook, sem nada, colocaram o mundo de ponta cabeça? Eles foram acelerados. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Como que uma igreja sai de 500 membros para 1 milhão? É um aceleramento. Porque existe um hiato. Para você entender o que eu estou falando, a Bíblia diz assim, ó: você passa a saltar muralhas. E existe um texto sobre essa velocidade. Salmo 24 e 6 diz assim, que essa geração dos acelerados é a geração dos que buscam a face do Senhor. Como você vai tocar essa geração da rapidez? A geração TikToker de vídeo de 13 segundos, Reels de 59. Você precisa de um aceleramento profético para viver um mover sobrenatural na sua vida. Então há um texto na Bíblia muito poderoso sobre como funciona esse aceleramento. Diz assim, que aquele que planta a uva vai alcançar aquele que pisa as uvas. Vou te explicar. Há um hiato, um abismo entre o tempo em que você planta para o tempo que você colhe. O que a Bíblia está dizendo, em que época de avivamento, o tempo em que você plantar será encurtado para o tempo de colher. Ou seja, na mesma hora que você planta, você colhe. Porque a pressa agora não é sua. Meu Deus do céu, eu estou aqui dizendo que Deus vai acelerar as coisas. Tem gente aqui já vivendo esse aceleramento profético na sua vida. Tem gente que não está entendendo o que está acontecendo, mas eu só sei dizer aqui, ó, Deus acelera finanças, Deus acelera a visão, Deus acelera a visitação, e Ele começa a visitar, Ele começa a dar revelação, porque Ele está com pressa. Olha o que o Senhor me disse: nós vamos viver o maior avivamento da terra, porém o mais curto. Para que isso aconteça, tem que ter o quê? Uma aceleração. Ele faz assim, ó, ele encurta, diminui o abismo entre o prazo em que você pisa, que você planta e que você pisa a uva. E com Deus você salta muralhas. Então você não anda mais, você salta. É um tempo para cá. Então você está aqui. Então Deus pegou Elias e o transladou. Deus pegou Filipe e o transladou. João foi arrebatado no dia do Senhor. Moisés foi arrebatado. Todos os servos de Deus tiveram visitação e aceleração. Por quê? Porque é uma pressa de Deus no tempo atual. Entendeu o que eu disse? A característica de Deus em tempo de avivamento é que Ele acelera. Então às vezes você olha uma criança que tem 1 aninho de idade, 2 anos, Deus já acelera ela, já está vendo ela para 10, 15, 20 anos. Então eu estou olhando para um jovem aqui. Quantos anos você tem? 15 anos. Eu estava agora no aeroporto.
E uma criança se descolou do pai e veio correndo e me abraçou. E ficou grudada, abraçada. E o pai e a mãe veio e tentava puxar a criança não soltava. Aí o pai perguntou: você é o quê? Um TikToker? Um youtuber? Falei: não sou não. Mas por que meu filho está falando? Não sei. Pergunte para ele. Eu estava indo daqui para Boston. Falei: Senhor, por que em muitos lugares o avivamento desce, mas depois parece que sumiu, era só um evento? Alguma coisa pode surgir dessa palavra evento. Vento. Um avivamento não é um evento, é um mover. É quando ele se move. É quando a nuvem estava parada e ela move, você entra debaixo dela, levanta acampamento e vai no mover. Deus não falou nada comigo, nada. Eu falei: o senhor não vai falar? Nada. De Nova York a Boston, eu senti que ele sentou do meu lado. E há um padrão profético na Bíblia, mais ou menos assim, ó. Outras vezes você vê o servo de Deus dizendo: veio a voz do Senhor a mim. E outras vezes você vê: veio a voz do Senhor a mim com sua mão forte. Ezequiel, Isaías, Daniel, Joel, Abacuque usavam esse padrão. Quando a voz do Senhor vem a você, é uma intensidade. Quando ele vem e põe a mão no seu ombro, com a mão forte, é outra intensidade. Então quando o Senhor vem e faz isso aqui, você já sentiu isso. Você já sentiu que a voz do Senhor veio a você 3h15 da manhã. 3h15 da manhã ele te visitou. Há 16 anos atrás. Se lembra disso? Só me responda. Shalai krusta makalabatolos. Drecatala, você lembra? Eu vou te lembrar a palavra. Ele pôs a mão, ele veio com a voz e com a mão. Ele disse: eu estou guardando você para um período. Lamacarastocalabás, pois agora ele vai ungir os seus. Tolocarai deleibás. Você tem pedido por isso, é coisa dele. Lebaturostecalabás. Você veio aqui com isso, localabás, no coração. Só me diga se tudo isso é verdade ou não. É verdade. Ela não disse que é verdade para mim, eu sei que é. É para alguns. Lastoropai quiretalais. Você sabe o que é o fogo caminhando no seu corpo? Todas as suas veias aquecem. E parece que você está queimando de dentro para fora. É isso que você sente agora, meu jovem? Pois eu estou te marcando para daqui 10 anos. Arrastulu rehala talabas. Ele estocorrema calabas. Sere cai tulo.
estou tomado do fogo dele. Então o Senhor me disse: Hernani, muitos em muitos lugares vão receber a palavra, vão amar a palavra, mas depois vão voltar para os seus ídolos. Pois o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós fabricamos centenas por dia. Por mais que queremos Deus, nós temos ídolos. Eu falei, então por que eu tenho que pregar? Ele falou assim, foca. Os avivalistas foram marcados a partir dos 7, 8 anos até os 19. Foca. Eu falei, em quem? Nas crianças, nos jovens, nos adolescentes. Pois essa será a geração que eu prometi que iria buscar a minha face. Não é a geração de perdidos, é a geração de ungidos. É a geração dos homens e mulheres mais usados de toda a época. Rosto, pai, gerestolos. Shalais, torocou de cas. Ele está rendendo o nosso tempo. Tudo que pode ser abalado está sendo abalado agora. Você não precisa boicotar nada se esses jovens forem marcados com fogo. Deixe-me te dizer. O Senhor me disse, você lembra quando você recebeu o Espírito Santo, Hernani? Eu lembro. Eu tinha 12 anos de idade, 28 de fevereiro, fiquei 7 dias orando em línguas. Ah, você lembra de tudo? Lembro. Você lembra em quem você votou na última eleição? Eu falei, não. Pois bem, se eles forem marcados com meu fogo, nunca mais irão esquecer. Nunca mais irão esquecer. Eu quero ver quem tem o fogo para entregar agora a essa geração. O azeite a esse tempo. O azeite a esse tempo. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Há uma conexão no avivamento em nossos dias entre os jovens e os idosos. Os idosos têm vinho, os jovens têm azeite. É tempo de despertar, é algo novo. Vamos lá, abra a boca e comece a profetizar. Aonde estão? Profetiza! Vamos! Mais alto! Eu estou vendo algumas coisas aqui agora. Deixe-me te contar uma coisa. Eu terei tempo para isso depois. Eu estava no Peru. Shalai kurush temekas. Lamacrestolou rebas. Se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Mas se você vai por águas profundas, é o rio que te leva. Eu estava pregando no Peru. Na metade da mensagem, uma criança de 4 anos veio à frente e começou a profetizar. 4 anos de idade. Eu fiquei calado. A menina tinha 4 anos. Queimou? Sentiu aí? Você pediu para sentir agora. Queimou? A hora que eu toquei, queimou. É, meu filho. E a hora que aquela criança começou a profetizar, eu fiquei calado. Falei, meu Deus. Na mesma hora, um moço russo enorme se levantou e veio à frente. E aí a esposa daquele russo veio e disse assim, meu marido quer aceitar Jesus. E eu comecei a falar com ele em espanhol. Ela disse, ele não fala espanhol. Então eu fui falar o meu inglês todo errado. Falei, também não fala inglês. Ué, ele entendeu o que eu preguei? Falou, nada. Então como é que ele quer aceitar Jesus? Ela disse, porque tudo que o senhor pregou, essa menina está falando em russo para ele.
Falei, mas essa menina não está falando em russo, ela está orando em línguas. Não, ela está orando em russo. Bom, ela estava orando em línguas para mim e para toda a igreja, mas o Espírito Santo estava interpretando para ele em russo. E agora ele estava entregando a sua vida a Jesus. Vê, o Senhor está acelerando o processo profético. Em Miami, era uma conferência mundial. Então eu estava pregando no final da conferência. Veio um pastor, sua esposa e sua equipe das Filipinas. No final do culto ele disse: olha, pastor, Deus me mandou vir aqui porque eu estava assistindo um culto seu. E enquanto o senhor estava orando em línguas, olha, o senhor está falando no meu idioma, dizendo: Cris, vai a Miami falar com o pastor Hernani. Vai a Miami. Eu peguei, me deixe ver o vídeo. Ele disse, eu peguei o vídeo e olhei. Olha, você entendeu eu falando: Cris, vai a Miami? O senhor está falando, não é amor, falando que a esposa. Não, eu estou orando em línguas. Não, o senhor está dizendo: Cris, vai a Miami falar com o pastor Hernani. Eu falei: não estou. Tá, não estou. Falei: gente, venha ver. Não, o senhor está orando em línguas. Sim, mas todos aqueles irmãos das Filipinas estavam entendendo no idioma deles. Eu não gostava de orar em línguas em cima do púlpito. O Espírito Santo falou: fala, porque quem interpreta isso que sai da sua boca sou eu. Quando você ora, eu interpreto uma cura, interpreto uma profecia, interpreto um milagre, interpreto um segredo do coração. Você tem que falar, porque eis algo poderoso que eu estou fazendo em nossos dias. Em Taubaté agora foram 200 crianças batizadas com o Espírito Santo. 200! Uma menina de 3 anos de idade, escute isso, 3 anos de idade, ela teve um arrebatamento, é uma experiência profética. Ela ficou 24 horas desacordada. 24 horas desacordada. O pai, a mãe levou ela para o hospital. Tudo normal, mas a criança não voltava. 24 horas depois ela voltou. E a mãe disse: tudo bem, o que aconteceu? A criança falou: eu estava com Jesus. Mas mamãe, foi pouco tempo, alguns minutos. Mas não foi 24 horas, seria isso uma amostra grátis da eternidade. E o que mais? Ele me deu uma fruta para comer. A menina teve uma experiência de arrebatamento. Meu Deus, você não tem noção o que o Senhor está para fazer. Eu estava tão empolgado, falei: Senhor, o Senhor abriu uma conexão com jovens, crianças, adolescentes, algo. Será que eu tenho que mudar meu jeito de falar? Usar umas calças rasgadas, pôr umas tatuagens? O que eu tenho que fazer? Deus falou assim: você precisa fazer uma coisa. O que, Senhor? Não estraga! Você não precisa aprender a falar nada, porque eu ponho a linguagem na cabeça deles. Apenas abre a boca, não estraga o que eu estou fazendo. Não faça nada, apenas continue. Seus filhos, sobrinhos ou netos, chorabás, irão acordar profetizando. Essa é a geração de jovens profetas. Eu quero que todo mundo por 3 minutos abra a boca e ore em línguas e profetiza agora. O Espírito Santo quer isso. Vamos lá! Mas faça isso alto e forte. Eu quero ver sair profecia da sua boca agora. Vamos! Ele está acelerando agora. Ele está acelerando agora. Vamos, 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 vamos. Mais alto, mais alto, mais alto. Ele está dando visão, aceleração, revelação, profecia. Tem pessoas aqui que irão ressuscitar mortos. Abra a boca, igreja poderosa. Abra a boca, igreja poderosa. Abra a boca, igreja poderosa. Mais alto. Que saia o som profético da sua boca. Calabás.
Chore calabas. Torocole calabas, tora calabadalabas. Faça alguma coisa, só não fique assentado. Abra a boca e profetiza. Vamos, filho do homem, profetiza. Vamos, filho do homem, profetiza. Segura. Chorre calabas, torocolabas. Vamos, filhos profetas. Deixa ele acelerar agora. Você vai sentir uma aceleração, um mover profético sobrenatural dentro de você agora. Você será impactado com isso. Vamos, levanta as mãos e profetiza o mais alto que você puder. Olha, é isso aí, irmão. É isso aí. É isso. É assim que se faz. Qual a idade desse garoto? 11 anos de idade. Ele não entende português. Ele é inglês. Ei, labás. Isso. Ministra sobre ele, ministra. Chore calabás. Vamos lá, igreja. Vamos lá. Levanta as mãos. Gaste-se agora em profecia. Seja movido pelo Espírito profético agora. Seja movido pelo Espírito profético agora. Seja movido, tomado pelo Espírito profético agora. Ele está gerando um desespero em nós pela presença dEle. Se você está com filho, sobrinho, jovem, alguém, qualquer coisa, servo de Deus, abra a boca, põe a mão, profetiza sobre ele. Idosos agora estão sendo cheios do Espírito, tendo vinho novo, vinho novo, vinho novo. Mais alto, mais alto. Eu estou ouvindo o som de um novo tempo. Avivamento. 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 Yeshua. Vamos, igreja! Ao espírito de profecia na sua casa. A sua casa agora. Ele toma os vossos filhos agora. Leve-os.